Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Refletindo a Palavra. Hoje com o quadro Teologia Responde. Antes de responder as perguntas que nos foram enviadas, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você gostar curta esse vídeo, comente, ajude-nos a manter esse canal. A sua opinião é muito importante para nós. Hoje vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas no grupo do WhatsApp do Refletindo a Palavra. A primeira pergunta é essa. E a segunda é essa. Bom, querida irmã que nos enviou esta pergunta, primeiramente nós temos que definir o conceito da palavra Lúcifer. De onde veio esta palavra? O que significa a palavra Lúcifer? Lúcifer é uma palavra do latim, Lucifer, e esta palavra ela é composta, é um substantivo composto, ou seja, ela é formada pela palavra luci e pela palavra fer, ou lute, fer. A palavra luce ou lute, do latim, significa luz. E a palavra fer, portar. Logo, essa palavra Lúcifer significa portar luz. Bom, agora a questão é, esta palavra Lúcifer, ela está no contexto bíblico? A resposta é não. Então, da onde surgiu essa cultura, esse mito do Lúcifer? Bom, vamos primeiro analisar uma parte da história. Essa palavra surgiu na tradição de Jerônimo, quando ele fez a tradução do grego para o latim, a chamada Vulgata Latina. Vulgata quer dizer popular, ou seja, a tradução popular. Vamos ver o texto bíblico aonde o Jerônimo equivocadamente substituiu, fez uma tradução errônea. O texto está em Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A palavra aqui, ó estrela da manhã, é o que foi traduzida na versão da Vulgata por Lúcifer. Como já vimos, essa palavra Lúcifer significa portar luz. Então, o que acontece? Jerônimo substitui a palavra do original. O termo ali é Hillel, que significa estrela, estrela da manhã. Então você pode me perguntar, Lúcifer não está na Bíblia? Não. Nos codex dos originais, ou das cópias dos papiros que eram dos originais, os textos mais antigos, não aparece Lúcifer nos textos originais. Mesmo porque até há uma contrariedade nessa questão. Se analisarmos que o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus que falavam o hebraico, Deus chamava esses anjos, esses seres celestes, por nomes em hebraico. E Lúcifer é latino, vem do latim. Logo, não tem como Lúcifer ser o nome do diabo. Então, Deus, quando chama um anjo no Antigo Testamento, sempre fala com o seu nome em hebraico. Por exemplo, Mihael, Gabriel, Rafael. Perceba, o El no final é uma forma do nome de Deus. Se você for procurar as traduções desses nomes, você vai ver que todos eles contêm um significado com o nome. Não faz sentido Lúcifer ser um nome chamado por Deus, ou o nome que Deus
o chamava, o nome que ele usava no céu antes da sua queda, da sua suposta queda. Isso também é um tema para um outro vídeo, quem sabe se fizerem as perguntas. Quais são os nomes do adversário na Bíblia? No Antigo Testamento nós achamos a palavra Ra-Satã, Ra é artigo, o, artigo definido, o, e Satã, adversário, então o adversário. E no Novo Testamento, já na língua grega, diabolos, que significa acusador. O problema da tradução de São Jerônimo, a questão da tradução da Vulgata Latina, é que Lúcifer aparece também mais em outros dois textos. Um é em Jó, capítulo 11, versículos 17, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E esse eu vou ler para vocês, para podermos analisar o equívoco que é a tradução da palavra Lúcifer. Vejamos o que diz o texto. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie a estrela da alva ou estrela da manhã. Aqui na versão Vulgata está Lúcifer. Como é que estaria o versículo então? Até que clareia o dia, ó Lúcifer, nasça em nosso coração. Então perceba, esse texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, está falando de Jesus, o Cristo. Logo não pode estar se referindo ao diabo ou a Lúcifer, como a tradução do Jerônimo o fez. E sobre a segunda pergunta, referente quantas vezes devemos perdoar, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, vai estar narrando o texto aonde a irmã que nos fez a pergunta tem a dúvida. Bom, primeiramente começa de um diálogo com Pedro. Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes devemos perdoar alguém? 7 vezes? Temos que entender o contexto da história. Por que Pedro disse 7 vezes? Na cultura judaica, os rabinos ensinavam, os sacerdotes e os escribas, que você deveria perdoar 3 vezes a pessoa. Se ela cometesse 2 vezes o erro, você perdoava. Na terceira vez de um erro cometido, você deixava essa pessoa de lado e não liberava mais o perdão. Então Pedro, conhecendo, sendo judeu, conhecendo o ensinamento dos rabinos, o que ele faz? Se analisarmos o versículo 15 do mesmo capítulo, ali o Senhor Jesus ele já vem narrando um contexto de perdão. Então o que ele faz com essa pergunta? Mostra para Jesus que ele entendeu o conceito do perdão e tem que perdoar mais do que os judeus ensinavam. Só que ele não esperava a resposta de Jesus quando ele diz não só 7, mas 70 vezes 7. E esses 70 vezes 7 não é em quantidade que Jesus estava dizendo, olha, vocês têm que perdoar 490 vezes, que é o cálculo que dá 70 vezes 7. Jesus está querendo dizer ali que é preciso perdoar o verdadeiro perdão quantas vezes for necessário. E quem é que vai contar? Te perdoei 1 vez, te perdoei 2. Eu acredito que até, e isso por dia, eu acredito que ninguém consiga ou consegue pecar 490 vezes num dia para uma única pessoa. Então Jesus ele fez um número realmente exagerado, isso se chama hipérbole, para chamar a atenção, justamente para dar esse impacto que devemos perdoar o nosso semelhante quando se há o verdadeiro arrependimento. Então, querida irmã, esse termo 70 vezes 7 é um conceito, é um número que nós devemos não levar na literalidade, mas sim na representação dele. Os judeus entendiam que deveria ser liberado o perdão 3 vezes. Pedro achou que agradando Jesus falando 7, e Jesus disse não existe quantidade específica. O perdão tem que ser liberado, porque assim como Deus nos perdoou, assim como Deus nos alcançou através
Assim como Deus, pela sua infinita misericórdia, nos perdoa o tempo todo, nós também devemos deliberadamente liberar o perdão, sem ficar contando quantas vezes nós perdoamos o nosso semelhante e o nosso próximo. Bom, dito isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero ter esclarecido suas dúvidas. Deixe suas perguntas e seus comentários aqui embaixo. Responderemos todos na medida do possível e ajude-nos a melhorar esse canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Então veja bem, esperando o ônibus passar e o cachorro parar de latir.